Graças a Deus. Quem vê você assim, minha filha, fala, que menina bonitinha, que jovem. Puxa, ela não é? Olha, parece um anjinho. Você parece um anjinho, minha filha. E se você tivesse mais pintada, mais anjinha também parecia. É ou não é? Mas ninguém sabe da sua história, é ou não é? Eu queria... O vídeo dela está aí? Então coloca o vídeo dela, por favor. O testemunho delas. Dela e da sua mãe. Você é pequenininha, mas dá para virada, hein? Você é, hein? Violenta, né? Caramba, você estava com uma baioneta na mão, é? O que é aquilo? A cassete ou o que é aquilo? Era um fuzil, né? Fuzil? Que tamanho que a bala ainda, fuzil? Ela é grande assim mesmo, mais ou menos. Sim, senhor. Caramba, para derrubar helicóptero. Sim, senhor. Olha, veja só, ela é pequenininha, mas carregava um diabo desgraçado enorme na vida dela. Conta a sua história. Como é seu nome mesmo? É Jéssica, bispo. Jéssica, conta lá a sua história, por favor, rapidinho aqui. Me dá o outro microfone. Eu era uma jovem perturbada, né, bispo? Totalmente desequilibrada, vindo uma infância muito excluída pelas amizades, né? Era o patinho feio da galera. E aí eu cresci muito revoltada, porque eu era muito excluída, ninguém me dava valor, ninguém me dava atenção. Quando uma ficava com raiva de mim, todas as outras ficavam. Então eu cresci com aquele trauma de rejeição, de complexo inferior. Eu achava que eu não era ninguém, né? Ninguém me dava valor. Mas assim, quanto aos meus pais, eu sempre fui muito bem criada, né? Então, quando eu cresci muito revoltada. Eu cresci uma jovem muito desequilibrada, muito nervosa, com muita mágoa, muita raiva, muito rancor. E eu queria ser respeitada. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, não, ela tem que ser respeitada. E isso aí começou com que idade exatamente? Mas você tem lembrança? Aos 16 anos, bispo. 16 anos. Sim, senhor. Continua. E aí eu comecei a andar com certas amizades do crime, envolvido com crime, né, com tráfico de drogas. Foi onde eu conheci o gerente do tráfico e entrei num relacionamento com ele. E foi onde eu comecei a, de fato, usar drogas, né, várias drogas, maconha, lança-perfume, loló, balinha, fumava cigarro também. E comecei a frequentar os bailes de comunidade, né, baile de favela. E foi aonde eu me envolvi cada vez mais com o tráfico de drogas e usando drogas o tempo todo. E crime também? Sim, senhor. Crime mesmo? Sim, senhor. Crime mesmo. E o que aconteceu com você, então, para mudar, deixar de ser aquela pessoa criminosa para ser essa pessoa hoje de Deus? Então, bispo, eu terminei o relacionamento com aquele gerente, né, que já estava me trazendo alguns problemas. Eu não podia ir em todos os lugares por causa dele. E aí eu terminei com ele, mas aí foi o meu fundo de poço. Porque eu estava com a minha vida sentimental toda destruída, toda fracassada, buscando alívio nas drogas. E foi onde eu conheci a cocaína. A cocaína foi, de fato, o meu fundo de poço. E aí eu entrei na cocaína com força, usando todas as outras drogas, mais a cocaína. E aí eu não conseguia parar de usar, né? Eu usava na intenção de esquecer os meus problemas. Aparentemente, os problemas passavam no momento da droga. Mas quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu não tinha paz. Eu chorava, eu sofria, eu quase entrei em depressão por causa da cocaína. E aí um dia eu até cheguei em casa de madrugada e estava passando a cura dos vícios, né? E aí eu liguei naquele canal e eu vi o bispo falando, né, que tinha jeito para mim. E aí um dia, a minha mãe já buscando por mim, né, na Igreja Universal. Eu não gostava do senhor. Não? Não, senhor. Mas o que eu fiz para você não gostar de mim?
Senhor, bispo, eu não gostava do senhor por causa das pessoas, né? Eu sei, tá aqui, então tô brincando. Vai em frente. E aí eu tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. E a minha mãe, toda vez que eu saía de casa para ir para os bailes, assim, ela falava comigo, né, que eu ia servir a Deus, que eu ia servir a Deus. Aí um dia eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu só entro na Igreja Universal se Deus arrancar as minhas 2 pernas. Se Ele fizer isso, eu entro na Igreja Universal. Se não for assim, você vai morrer orando, porque eu não vou sair dessa vida. E a senhora? Diga lá, dona Rosa Maria. Foi desse jeito, bispo. Aí eu falei assim: vamos ver se eu vou morrer orando e você não vai aceitar Jesus. Eu falei: o senhor está ouvindo, né, Jesus? Aí eu falei para ela. Aí ela virou para mim e falou assim: estou indo sair. Aí eu: tá, minha filha, você vai mesmo? Vou. Não segurei mais não, sabe, bispo? Porque a vida dela já estava plantada no altar do meu Jesus. Aí, e ela falou assim: já estou indo, tá, mãe? Eu falei assim: tá bom, vai com Deus. Bispo, a lágrima descia. Quando ela saía, a lágrima descia. Eu falei: eu não vou chorar, não. Falei: diabo, você está amarrado e repreendido, você não vai vencer, não, porque essa guerra, eu e meu Jesus vamos vencer ela. Eu não perco a minha filha para o diabo, meu Jesus. Nós vamos ganhar ela para o Senhor. Quer dizer, em outras palavras, a senhora usou a sua cabeça nas promessas de Deus. Entendeu o espírito da coisa, pessoal? Sim ou não? Porque para você receber o que Deus tem para você, você não precisa merecer. Ela não merecia, e muito menos a senhora. Ninguém merece nada. Quem merece? Quem é que pode dizer assim, ó, eu mereço? Ninguém pode falar isso diante de Deus. Mas quando nós colocamos, apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, na promessa dele, obrigatoriamente ele tem que honrar essa fé. Amém, pessoal? Então não interessa se você merece ou não merece. Para Deus não existe ela não tem mais jeito, ele não tem mais jeito. Não existe isso. Para Deus, o que ele considera é a nossa fé, a nossa cabeça naquilo que ele falou. Ele falou, então tem que acontecer. Foi isso que a senhora fez. Diabo, você está amarrado. E o diabo ficou amarrado mesmo. E aí aconteceu a vida nova. Aí o que aconteceu naquele dia? Aí, bispo, um belo dia eu cheguei em casa muito mal, muito drogada. Ela estava na porta me esperando. Eu falei com ela assim: mãe, eu quero me internar. Eu quero ir para uma clínica, me internar. A senhora olha o meu filho para mim, porque eu não tenho condição de cuidar dele, mas eu preciso sair dessa vida. Aí ela virou para mim e falou assim: eu já sei aonde você vai ser internada, porque eu já te coloquei no altar do meu Senhor. Arrebentou, hein, senhora? Que fé, hein? Isso é que é fé. Essa é a fé que você, mamãe, tem que ter também para que resolva o seu problema com os seus filhos. Graças a Deus. E aí? E aí eu comecei a frequentar a Igreja Universal, comecei a me envolver com as coisas de Deus, me libertei. E fui buscando o Espírito Santo, e eu falei para Deus, falei assim: se o Senhor tem uma obra na minha vida, eu quero te conhecer, porque se eu não te conhecer, não vai adiantar nada eu ficar aqui na igreja. Eu preciso ter uma experiência pessoal com o Senhor. Amém. Não o que as pessoas falam, mas eu e o Senhor. É, isso aí. E assim eu conheci Isso Ele. é a fé inteligente. A fé inteligente é essa. Isso é importante, pessoal. A fé inteligente é o seguinte: você avalia, você pesa, você toma uma atitude consciente, porque como a gente vai fazer oração ao pé da cruz, se a gente não acredita que ele morreu na cruz por nós? É ou não é? Então, se ele morreu, ele carregou as nossas doenças, enfermidades, nossos pecados. Ele carregou tudo. E por causa disso, por causa da nossa fé naquilo que está escrito, ele tem que vir ao encontro da gente. Eu disse tem que. Talvez você diga assim: o bispo Macedo é muito abusado. Eu sou mesmo. Porque Deus prometeu, ele tem que cumprir.
quando eu empenho a minha palavra, eu cumpro a minha palavra. Eu tenho que cumprir a minha palavra. Se eu não cumprir a minha palavra, eu fico arrasado, eu fico frustrado, eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu gosto de cumprir a minha palavra. Ora, se eu sou homem, cheio de falhas, de defeitos, de erros, sou capaz de honrar a minha palavra, agora imagine Deus. Você que é uma pessoa assim também, você é capaz de honrar a sua palavra, custe o que custar. Imagine o Altíssimo Deus. Ele honra a palavra dele. Então, você, presta atenção, você não precisa senti-lo, tocá-lo ou vê-lo, mas você apoia a sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência naquilo que está escrito. Olha, ó Deus, se isso aqui é verdadeiro, um dia eu falei isso para Deus, se isso que está escrito aqui é verdade, eu quero ver, porque eu ouço falar de ti, os pastores pregam, falam de ti, mas eu nunca vi acontecer isso que eu estou pedindo ao Senhor para fazer. E Ele fez. Amém, pessoal? Eu fiz um desafio daquilo que está escrito, que eu estava num aperto desgraçado. Essa é a realidade. Bem, mas a senhora então hoje é uma nova criatura, feliz da vida, e tem o seu, o seu galardão aqui, né, de Deus, aqui na terra. Minha filha, Deus abençoe vocês muito. Graças a Deus, Deus abençoe a senhora. Amém. Eu queria aproveitar a oportunidade.